Vem nos falando a história hoje da Lígia e do Albert, ou do Albert e da Lígia, como vocês queiram. A Lígia é uma menina de 22 anos, ela tinha 22 anos, e ela cresceu em um ambiente religioso, só que não muito enraizados, né? Ela teve um convívio, né, e tudo, e aos 22 anos ela se afastou do evangelho, se afastou da igreja, afastou de todos e foi viver a sua vida como ela achava que poderia ser melhor para ela. E ali ela conheceu muitas pessoas, teve alguns privilégios, né? Ela se tornou Miss e ela trabalhava nesse ramo de modelo, né? Então ela estava tendo uma estrutura, né, boa ali. E aparentemente ela parecia ser uma pessoa de bom sucesso, né, olhando para ela. Só que ela, no fundo, ela está se sentindo vazia. Ela se sentia vazia porque algo estava faltando ali na vida dela. Mesmo com a agitação do dia a dia, né, dos trabalhos, do sucesso que ela estava tendo. E ela teve uns relacionamentos. E um desses relacionamentos que não foram muito bem sucedidos, que os relacionamentos foram de fracassos. O último foi assim, que deixou ela bem abalada. E ela falou assim, não posso viver desse jeito, minha vida não pode ser assim. Quem sabe que quando a palavra de Deus é colocada no nosso coração, quando somos crianças, quando nós somos adolescentes, e mesmo que nós nos afastamos, Deus ainda está aí no nosso coração, mostrando que aquela vida que nós temos fora do rebanho dele não é uma vida boa. E ela sentia isso. Só que depois desse fracasso, que ela tomou um susto de realidade, vamos dizer assim, e ela falou assim, não, vou abandonar tudo, abandonou sua carreira, abandonou o seu trabalho, que ela tinha um trabalho, e ela abandonou esse trabalho e falou assim, não, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Vou entregar nas mãos de Deus, né? E vou ver o que Ele tem planejado para mim. E ela era uma pessoa que viajava muito. Em um desses episódios, ela estava na Espanha. Ela estava na Espanha, ali, vivendo ali. E ela colocou um parâmetro para ela, que eram coisas irrenegociáveis para o seu futuro marido. Ela colocou com base nos namorados anteriores de fracasso, nos relacionamentos anteriores. E um do ponto era, ele tinha que ser um homem de Deus. Ou seja, Deus tinha que estar me colocando ele tinha que ter os mesmos princípios que eu, a mesma vontade, a sede de fazer, de conhecer verdadeiramente Deus, né? E nesse processo, do outro lado tem o Albert. O Albert, ele também cresceu em uma família religiosa, mas não estruturada. Então, ele não tinha aquela estrutura. E ele sempre tinha algo assim, que ele queria respostas, mas ele não achava as respostas. Resposta sobre a vida, resposta sobre a morte, como é que ia ser, aquele monte de pensamento, aquele monte de perguntas sem respostas. E ele não teve assim também uma vida de relacionamento muito boa também, porque ele vivia sempre, sempre buscando e não encontrava a pessoa certa, vamos dizer assim. E depois, de muitos altos e baixos na vida dele, vamos dizer que as linhas se encontraram. A Albert e a Lígia se encontraram, e nisso eles tiveram ali um primeiro encontro. E ela estava já na Espanha, e ele era da Espanha também, ele era do interior da Espanha, né? Então ele morava ali. E os caminhos deles se encontraram. E eles tiveram o primeiro contato ali, e meio que, vamos dizer assim, bateu, né? E só que a Lígia, com o pé atrás, né? Porque ela já tinha um pouco meio que receio, mas gostou dele ali. E nisso teve um segundo encontro, né? E essas conversas entre eles, esses encontros entre eles, era um encontro mais religioso, vamos dizer assim. Conversavam, porque ali já tinha um conhecimento, mas ela era afastada. Ele tinha perguntas e ela meio que ajudava ele a responder algumas perguntas baseadas no quê? Na Bíblia. Então eles tinham aqueles encontros de conversa, né, sobre Deus, sobre perguntas
que deveriam ser respondidas ali. E ela começou a conversar sobre música, e tinha um cantor religioso muito famoso na Espanha, e eles começaram a conversar sobre as músicas adventistas. E nisso, o relacionamento deles foi enraizando. E ela percebeu que realmente, né, vamos dizer assim, que ele era um homem que Deus tinha colocado na vida dela com um propósito. E eles passavam noites, né, conversando sobre a vida, sobre a realidade deles, como é que eles conseguiram chegar próximo um do outro. E eles perceberam, né, a Lígia percebeu que o relacionamento deles não era apenas entre ele e ela, mas entre ele, ela e Deus. Eles chegaram a essa conclusão. E depois de algum tempo, eles estavam frequentando a igreja e foram batizados. Casaram e foram batizados. E eles estão na igreja, né, fazendo ministério, fazendo um trabalho. E a Lígia fala, né, que Deus resgatou de um mundo de superficial, de um mundo superficial, né? A Lígia fala que Deus resgatou ela, resgatou Albert e uniram eles com um propósito, né? Albert fala que hoje eles caminham juntos na crença de que Deus está à nossa frente e nos guiando. Nossa missão é compartilhar essa mensagem com pessoas que, como nós, estão buscando o sentido da vida. Porque tem muitas pessoas que você olha, aparentemente têm uma vida muito boa, é sempre sorridente, aquela fachada, mas por dentro estão poucos e vazios, né? E buscando unicamente as respostas que só vem de quem? Da Bíblia, que só vem de Deus, né? É o que completa o nosso vazio. E hoje, Albert ele está cursando mestrado em Fé e Ciências no Colégio Adventista de Sagunto, na Espanha, para que ele e Lígia possam compartilhar Deus de forma mais eficaz com pessoas seculares. Adventistas do sétimo dia de todo o mundo ajudaram a tornar os estudos de Albert possíveis. Parte de uma oferta anterior, a parte da nossa oferta, né, também conhecido como 13º, ajudará projetos missionários e a expandir o departamento de teologia onde ele estuda. Então, a parte da nossa oferta vai ser destinada para a escola, para ampliar a escola e para que outras pessoas possam ter um momento para poder estudar. E também, né, aqui como Albert, né, levar a mensagem para pessoas seculares, né, pessoas do nosso dia a dia, da nossa convivência, que muitas vezes demonstram algo, mas realmente estão precisando, buscando, querendo conhecer a Deus. E que o Senhor possa nos abençoar, possa nos fortalecer e possa nos fazer entender que nós estamos interligados. Nós nos encontramos não por acaso, né? Nós estamos interligados e esse fio nos conecta ao nosso Deus. E que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar um instante de culto na presença dele.